4. Aparente ser um objeto de desejo. Crie triângulos. Poucos se sentem atraídos por aquela pessoa a quem os outros não dão atenção ou que ignoram. As pessoas se reúnem em torno de quem já desperta interesse. Desejamos o que os outros querem. Para aproximar seus alvos e fazê-los ansiar por possuí-lo, você deve criar uma aura de cobiça, de ser desejado e cobiçado por muitos. Passará a ser um motivo de vaidade para ele ser o objeto preferido de sua atenção, conquistá-lo para si, afastando-o de uma multidão de admiradores. Fabrique a ilusão de popularidade cercando-se de pessoas do sexo oposto, amigos, antigos amores, atuais pretendentes. Crie triângulos que estimulem a rivalidade e elevem seu valor. Construa uma reputação que vá à sua frente. Se muitos já sucumbiram aos seus encantos, é porque há um motivo. Uma noite, em 1882, o filósofo prussiano Paul Ré, com 32 anos e que morava em Roma na época, visitou a casa de uma mulher mais velha que mantinha um salão para escritores e artistas. Ré notou ali uma recém-chegada, Lu von Salomé, uma jovem russa de 21 anos, que viera a Roma de férias com a mãe. Ré apresentou-se e começaram uma conversa que se prolongou até a madrugada. As ideias dela sobre Deus e a moral eram parecidas com as dele. Falava com tanta intensidade, mas ao mesmo tempo seus olhos pareciam flertar com ele. Nos dias seguintes, Ré e Salomé fizeram longos passeios pela cidade. Intrigado por ela, confuso pelas emoções que ela despertava, ele queria passar mais tempo ao seu lado. Até que um dia, ela o surpreendeu com uma proposta. Ré era amigo íntimo do filósofo Friedrich Nietzsche, que também visitava a Itália na época. Os três, disse ela, deveriam viajar juntos. Não, morar juntos, numa espécie de menage à trois de filósofos. Sendo um crítico ferrenho da moral cristã, Ré achou a ideia deliciosa. Escreveu ao amigo falando de Salomé, descrevendo o quanto ela ansiava por conhecê-lo. Após trocarem algumas cartas, Nietzsche correu para Roma. Ré fizera o convite para agradar Salomé e impressioná-la. Também queria ver se Nietzsche compartilhava de seu entusiasmo pelas ideias da jovem. Mas logo que Nietzsche chegou, algo desagradável aconteceu. O grande filósofo, que sempre fora um solitário, estava visivelmente encantado com Salomé. Em vez de os três compartilharem conversas intelectuais, Nietzsche parecia se empenhar para ficar a sós com a jovem. Quando Ré viajava os dois conversando sem incluí-lo, sentia calafrios de ciúme. Esqueça o homenagem à Troá de filósofos. Salomé era dele, fora ele quem a descobrira, e não a dividiria, nem mesmo com seu melhor amigo. De algum modo, precisava tê-la só para si. Só assim conseguiria cortejá-la e conquistá-la. A senhora Salomé planejava levar a filha de volta à Rússia, mas Salomé queria ficar na Europa. Ré interveio, oferecendo-se para viajar com as duas até a Alemanha e apresentá-las à sua mãe, que, segundo ele, tomaria conta da jovem e faria as vezes de uma acompanhante. A senhora Salomé concordou com a proposta, mas Nietzsche foi mais difícil de dissuadir. Decidiu se juntar a elas na viagem de volta ao norte, até a casa de Ré, na Prússia. Em certo ponto do trajeto, Nietzsche e Salomé saíram para caminhar a sós. E... Texto lateral. Deixe-me lhe contar sobre um cavalheiro que conheci. Embora tivesse aparência e comportamento discretos, e fosse também um guerreiro muito capaz, não se destacava de forma notável em nenhum desses aspectos. Havia até pessoas que o superavam em tudo isso. Porém, por um lance do destino, uma certa dama apaixonou-se profundamente por ele. E ele, sem que houvesse motivo para isso, passou a sentir o mesmo por ela. E à medida que o amor dela crescia dia após dia, ela, sem poder falar com mais ninguém, revelou seus sentimentos a outra senhora, que esperava poder ajudá-la nesse assunto. Ora, essa dama não era nem de linhagem tão nobre, nem de beleza superior à primeira. E o que aconteceu foi que, ao ouvir o jovem, a quem ela nunca havia visto, falar de forma tão afetuosa, a outra senhora, que o conhecia e sabia ser ele extremamente discreto e inteligente, amava-o acima de tudo. Então, ela não pôde deixar de imaginar que ele devia ser o mais belo, o mais sábio e o mais prudente dos homens. Em suma, o mais perfeito de todos. O homem mais digno do seu amor em todo o mundo. Sem nunca ter posto os olhos nele,
Ela se apaixonou por ele com tanta paixão que não buscou conquistá-lo para si, mas para a amiga. E nisso conseguiu com pouco esforço, pois ela era uma mulher que merecia ser cortejada, e não apenas cortejada. E agora ouçam o desfecho esplêndido. Não muito tempo depois, aconteceu de uma carta que ela escreveu ao seu amor cair nas mãos de outra mulher, de posição, encanto e beleza incomparáveis. E como era a mais bela das mulheres, curiosa e ansiosa para aprender, abriu a carta e a leu. Ao perceber que fora escrita com a mais profunda e ardente ternura, comoveu-se de compaixão, pois conhecia bem o remetente e sabia a quem era dirigida. E então, o poder das palavras foi tal que, ao lê-las, imaginou o homem que as escrevera. E quem não seria capaz de sentir grande amor por ele? Apaixonou-se à primeira vista. E a carta não foi menos eficaz do que se o próprio jovem a tivesse escrito para ela. E acontece que, assim como o veneno preparado para um mata outro, a pobre mulher, em sua cobiça, bebeu o amor preparado para outrem. Há mais a dizer? O caso não guardava segredos, e tantas outras coisas se desenrolaram, em parte para contrariar os demais, e em parte por seguir seus próprios sentimentos. Texto principal. Quando voltaram, Ray teve a sensação de que algo físico havia acontecido entre os dois. Fervia de raiva. Salomé estava escapando-lhe das mãos. Por fim, o grupo se separou. A mãe voltou para a Rússia, Nietzsche para sua casa de verão em Tautenbusch e Ray e Salomé ficaram na casa dele. Salomé não permaneceu muito tempo. Aceitou um convite de Nietzsche para visitá-lo, sem acompanhantes, em Tautenbusch. Enquanto ela estava fora, Ray consumia-se em dúvidas e raiva. Queria-a mais do que nunca e estava disposto a redobrar os esforços. Quando ela finalmente voltou, Ray extravasou toda a sua amargura, criticando Nietzsche e sua filosofia, e questionando os motivos dele em relação à jovem. Salomé tomou partido de Nietzsche. Ray caiu em desespero. Sentiu que a perdera para sempre. Contudo, poucos dias depois, ela o surpreendeu novamente. Decidiu que queria viver com ele, e só com ele. Finalmente, Ray conseguiu o que desejava, ou assim pensou. Alugaram um apartamento em Berlim. Mas, para sua frustração, o velho padrão se repetiu. Viviam juntos, e Salomé era cortejada por jovens intelectuais de toda parte. A queridinha dos círculos intelectuais de Berlim, admirada por seu espírito independente e por recusar-se a se comprometer, estava sempre rodeada de homens a quem ela chamava de seus exércitos. Mais uma vez, Ray viu-se competindo por sua atenção. Tomado pelo desespero, deixou-a poucos anos depois e, por fim, suicidou-se. Em 1911, Sigmund Freud conheceu Salomé numa conferência na Alemanha. Ela queria se dedicar ao movimento psicanalítico, disse ela, e Freud a achou fascinante. Como todos os outros, ele ouviu a história de seu famoso caso com Nietzsche. Salomé não tinha formação em psicanálise nem em terapia, mas Freud a admitiu em seu círculo de discípulos, que participavam de suas aulas particulares. Pouco depois, ela passou a fazer parte do grupo de um dos alunos mais brilhantes e promissores de Freud, o Dr. Viktor Tausk. 16 anos mais jovem que Salomé, ele se apaixonou por ela. A relação de Salomé com Freud era platônica, mas ele passou a nutrir por ela um carinho imenso. Ficava deprimido quando ela faltava às aulas e enviava-lhe bilhetes e flores. O envolvimento dela com Tausk o deixou profundamente ciumento, e ele passou a disputar a atenção dela. Tausk era como um filho para ele, e agora o filho ameaçava roubar o afeto do pai platônico. Pouco depois, Salomé se afastou de Tausk, e a amizade com Freud, mais forte do que nunca, durou até a morte dela, em 1937. Interpretação. Os homens não se apaixonavam apenas por Lou Andrea Salomé. Eram tomados por um desejo avassalador de possuí-la, de arrancá-la dos outros e de ser o dono exclusivo de seu corpo e de seu espírito. Raramente a viam sozinha. Ela estava sempre, de um modo ou de outro, rodeada de outros homens. Ao perceber que Ray se interessava por ela, Salomé mencionou o desejo de conhecer Nietzsche. Isso inflamou Ray, que passou a querer casar com ela e mantê-la só para si. Mas ela insistiu em conhecer o amigo. As cartas que ele escreveu a Nietzsche revelavam o desejo que sentia pela mulher. E isso, por sua vez, despertou o próprio desejo de Nietzsche por ela, antes mesmo de se conhecerem.
Cada vez que um dos dois ficava a sós com ela, o outro permanecia em segundo plano. Mais tarde, a maioria dos homens que a conheciam ouvira falar de seu famoso caso com Nietzsche, e isso só aumentava o desejo de possuí-la, de rivalizar com a memória do filósofo. O afeto que Freud nutria por ela, de modo semelhante, transformou-se em desejo intenso quando precisou disputar sua atenção com Tausk. Salomé era inteligente e atraente por si mesma, mas sua estratégia de criar triângulos em seus relacionamentos tornava seu poder de sedução quase irresistível. Enquanto os homens lutavam por ela, ela era desejada por todos e não pertencia a nenhum. Nosso desejo por outra pessoa está quase sempre ligado a considerações sociais. Sentimos-nos atraídos por quem desperta o interesse dos outros. Queremos possuir e roubar aquilo que os outros também querem. Pode-se acreditar em toda a bobagem sentimental que se quiser sobre o amor, mas no fim das contas, muito dele tem a ver com vaidade e cobiça. Não julgue nem moralize o egoísmo das pessoas. Use-o a seu favor. A ilusão de que você é desejado por outros o tornará muito mais atraente do que um rosto bonito ou um corpo perfeito. E a forma mais eficaz de criar essa ilusão é construir um triângulo. Coloque uma terceira pessoa entre você e o alvo e faça com que ele perceba o quanto essa outra pessoa o deseja. O terceiro vértice do triângulo não precisa ser uma única pessoa. Cerque-se de admiradores, revele suas conquistas passadas. Em outras palavras, crie uma aura de cobiça ao seu redor. Faça com que seus alvos tenham que disputar com seu passado e seu presente. Eles ansiarão possuí-lo inteiramente, o que lhe dará grande poder enquanto mantiver essa aura. Mas se você se deixar tornar um objeto de desejo desde o início, acabará escravo dos caprichos de quem o cobiça, e o abandonarão no instante em que perderem o interesse. Uma pessoa desejará qualquer coisa enquanto estiver convencida de que é cobiçada por outra pessoa que ela admira. René Girard. Chaves da sedução. Somos seres sociais e somos imensamente influenciados pelos gostos e desejos dos outros. Imagine uma grande reunião social. Você vê um homem sozinho, com quem ninguém fala por muito tempo, que vagueia sem companhia. Não há uma espécie de isolamento que se cumpre por si mesmo? Por que ele está só? Por que o evitam? Deve haver um motivo. Até que alguém tenha pena dele e inicie uma conversa. Texto lateral: dedique todo o cuidado e esforço a conquistar o coração desse homem, e disputem-no entre si como meninos disputando uma cereja. Baldassare Castiglione, O Livro do Cortesão. Na maioria das vezes, preferimos uma coisa a não ser por outra, porque é o que nossos amigos já preferem, ou porque esse objeto tem um valor social evidente. Os adultos, quando têm fome, agem como crianças. Buscam aquilo que os outros também querem. Em seus próprios amores, procuram o homem ou a mulher que os outros acham atraentes, e deixam de lado quem não é cobiçado. Quando dizemos que alguém é desejável, o que realmente queremos dizer é que outros o desejam. Não é que tenham uma qualidade especial, mas sim que se tornaram o modelo do momento. Serge Moscovici. A Era da Multidão. Um tratado histórico de psicologia social. Será de grande vantagem cortejar a dama a quem deseja conquistar, contando-lhe quantas mulheres estão apaixonadas por você e que fizeram avanços decididos em seu favor. Isso não apenas provará que você é um grande favorito entre as damas, mas também a convencerá de que pode ter a honra de estar no mesmo hall e de ser igualmente elogiada. Texto lateral. Por exemplo, dedique todo o cuidado e esforço a conquistar o amor desse homem, e por um tempo, disputem-no entre si como meninos disputando uma cereja. Baldassare Castiglione, O Livro do Cortesão, traduzido por George Bull. Na maior parte do tempo, preferimos uma coisa a outra porque é o que os nossos amigos já preferem, ou porque esse objeto tem um significado social marcante. Os adultos, quando têm fome, são exatamente como crianças. Buscam o que os outros pegam. Em seus próprios amores, procuram o homem ou a mulher que os outros acham atraentes, e deixam de lado quem não é procurado. Quando dizemos que um homem ou uma mulher é desejável, o que realmente queremos dizer é que outros o desejam. Não é que tenham alguma qualidade especial, mas sim que se encaixam em algum modelo que está na moda no momento. Serge Moscovici. A Era da Multidão. Um tratado histórico de psicologia social. Traduzido por J.C. Whitehouse. Será muito vantajoso para você cortejar a dama que deseja conquistar,
contando-lhe quantas mulheres estão apaixonadas por você e que fizeram avanços decididos em seu favor. Isso não apenas provará que você é um grande favorito entre as damas, mas também a convencerá de que ela pode ter a honra de estar no mesmo grupo e de ser elogiada da mesma forma. Do mesmo modo, na presença de suas outras amigas. Isso a deliciará imensamente, e não será de se estranhar se ela demonstrar sua admiração por seu caráter, jogando os braços ao seu pescoço, ali mesmo. L.O.Ali. A Montes. A arte e os segredos da beleza. Com dicas aos cavaleiros sobre a arte de fascinar. O desejo mimético de René Girard surge quando um indivíduo deseja um objeto porque ele é desejado por outro sujeito, aqui chamado de rival. O desejo se modela, portanto, sobre os desejos ou as ações de outrem. Philippe Lacoue-Labart afirma que a hipótese fundamental na qual se apoia a célebre análise de Girard é que todo desejo é o desejo do outro. A estrutura do desejo é sempre triangular. Todo desejo nasce, desde o início, do ódio e da rivalidade. Em suma, a origem do desejo é a mimese, o mimetismo. E não há desejo que não seja forçado a desejar com a morte ou o desaparecimento do modelo ou do personagem exemplar que lhe deu origem. James Mandel, Dom Juan e o ponto de honra. Hextall Principle com ele parecerá indesejado e sem atrativos. Mas ali, naquele outro canto, há uma mulher rodeada de pessoas. Todos riem de suas observações, e ao rirem, outros se juntam ao grupo, atraídos pela alegria do ambiente. Quando ela se move, as pessoas a seguem. Seu rosto brilha sob os olhares de todos. E há um motivo para isso. Nos dois casos, é claro, não é preciso que haja de fato um motivo. O homem ignorado pode ter qualidades encantadoras, se você chegar a conversar com ele. Mas provavelmente não chegará. O desejabilidade é uma ilusão social. Sua origem reside menos no que você diz ou faz, em qualquer tipo de ostentação ou autopromoção, do que na sensação de que outras pessoas o desejam. Para transformar o interesse de seus alvos em algo mais profundo, em desejo, você precisa fazê-los ver você como alguém que outros admiram e cobiçam. O desejo é ao mesmo tempo imitativo e competitivo. Crianças, por exemplo, queriam monopolizar a atenção dos pais, disputando-a com os irmãos. Esse senso de rivalidade permeia o desejo humano, repetindo-se ao longo de toda a vida. Faça com que as pessoas disputem sua atenção. Faça com que vejam você como alguém cobiçado por todos. Uma aura de desejabilidade passará a envolvê-lo. Seus admiradores podem ser amigos ou mesmo pretendentes. Chame-lhe de efeito harém. Pauline Bonaparte, irmã de Napoleão, aumentava seu valor aos olhos dos homens sempre rodeando-se de homens devotos em bailes e festas. Se saía para passear, nunca ia com um só, sempre com 2 ou 3. Talvez esses homens fossem apenas amigos ou meros acompanhantes, mas a simples visão deles era suficiente para sugerir que ela era valorizada e desejada, uma mulher pela qual valia a pena lutar. Andy Warhol, também, cercava-se das pessoas mais glamorosas e interessantes que conseguia. Fazer parte de seu círculo íntimo significava que você também era desejável. Ao colocar-se no centro, mas mantendo-se alheio a tudo isso, ele fazia com que todos disputassem sua atenção. Despertava o desejo das pessoas de o possuírem, mantendo-se sempre inatingível. Práticas como essas não apenas estimulam desejos competitivos, mas também atingem o ponto fraco das pessoas, a vaidade e a autoestima. Podemos suportar a sensação de que alguém tem mais talento ou mais dinheiro do que nós, mas a ideia de que um rival é mais desejável do que nós é insuportável. No início do século XVIII, o Duque de Richelieu, um grande conquistador, conheceu uma jovem bastante religiosa cujo marido, um tolo, vivia viajando. Ele então passou a seduzir a vizinha da casa de cima, uma jovem viúva. Quando as duas mulheres descobriram que ele passava de uma a outra na mesma noite, o confrontaram. Um homem menor teria fugido. Ele, porém, compreendia a dinâmica da vaidade e do desejo. Nenhuma das duas queria sentir que ele preferia a outra. E assim, ele conseguiu organizar uma espécie de união a 3, sabendo que agora elas lutariam entre si para ser a sua favorita. Quando a vaidade das pessoas está em jogo, você consegue fazê-las fazer o que quiser. Segundo Stendhal, se houver uma mulher em quem você esteja interessado, preste atenção à irmã dela. É ali que surgirá o desejo triangular. Sua reputação, seu passado ilustre como conquistador, é uma forma eficaz. Texto lateral.
É irritante que nossa nova conhecida goste do rapaz. Mas não são as melhores coisas da vida para todos? O sol brilha sobre todos. A lua, acompanhada de incontáveis estrelas, guia até os rebanhos. O que se pode pensar de mais belo do que a água? Mas ela corre para o mundo inteiro. O amor não é, então, algo que se deva ocultar, e sim algo de que se deva gloriar? Exatamente, sou eu que digo isso. Não quero nenhuma dessas coisas boas da vida se as pessoas não as invejarem. Petrônio, o Satiricção, tradução de J. P. Sullivan. Texto principal de criar uma aura de desejabilidade. As mulheres se atiravam aos pés de Errol Flynn não por seu rosto bonito, e certamente não por seu talento de ator, mas por sua reputação. Sabiam que outras mulheres o achavam irresistível. Uma vez firmada essa reputação, ele não precisava mais perseguir ninguém. Eram as mulheres que o procuravam. Os homens que acreditam que uma reputação de conquistador inspira medo ou desconfiança nas mulheres e que por isso devem esconder tal fama, estão inteiramente enganados. Ao contrário, isso os torna ainda mais atraentes. A virtuosa Duquesa de Montpensier, a grande Mademoiselle, da França do século XVII, começou a se aproximar do libertino Lao Zun, mas logo lhe ocorreu um pensamento perturbador. Se o passado de Lao Zun não o tornava um amante em potencial, havia algo de errado com ela mesma. Essa inquietação acabou por empurrá-la aos braços dele. Fazer parte do círculo de conquistas de um grande sedutor pode ser motivo de vaidade e orgulho. Sentimos-nos lisonjeados em estar na companhia de alguém cujo nome está na boca de todos, como amante de tal ou tal mulher. Sua própria reputação pode não ser tão sedutora, mas você precisa encontrar um modo de sugerir ao seu alvo que outros, muitos outros, já o acharam desejável. Isso é tranquilizador! Afinal, não há nada como um restaurante cheio e mesas vazias para convencer você a não entrar. Uma variação da estratégia do triângulo é o uso do contraste. Explorar com cuidado pessoas sem brilho ou pouco atraentes pode valorizar seu próprio encanto por comparação. Em um evento social, por exemplo, faça com que seu alvo precise conversar com a pessoa mais sem graça disponível. Quando ele se aproximar de você, ficará encantado em vê-lo. No Diário de um Sedutor, de Soren Kierkegaard. Johannes se interessa pela inocente Cordélia. Sabendo que seu amigo Eduardo é terrivelmente tímido e sem graça, ele o incentiva a cortejá-la. Algumas semanas de atenções desajeitadas de Eduardo farão com que a jovem comece a procurar os olhos de outra pessoa, e Johannes fará com que esses olhos repousem sobre ele. Johannes escolheu planejar e manobrar, mas quase qualquer ambiente social oferece contrastes dos quais você pode se valer. A atriz inglesa do século XVII, Nell Gwyn, tornou-se a amante do rei Carlos II, justamente por sua alegria e naturalidade, qualidades que a tornavam muito mais atraente do que as rígidas e afetadas damas da corte de Carlos. Quando a atriz chinesa Jiang Qin conheceu Mao Tse-tung em 1937, não precisou fazer muito para seduzi-lo. As demais mulheres do acampamento de Mao, em Yan'an, vestiam-se como homens e tinham um jeito nada feminino. A própria presença de Jiang já era suficiente para cativar Mao, que logo dispensou a esposa para ficar com ela. Para usar o contraste, desenvolva e evidencie atributos atraentes, humor, vivacidade e assim por diante, que sejam raros em seu círculo social, ou escolha um grupo no qual suas qualidades naturais se destaquem e brilhem. O uso do contraste também tem grande peso na política. Uma figura pública também precisa seduzir e parecer desejável. Aprenda a destacar as qualidades que seus rivais não possuem. Pedro II, czar da Rússia no século XVIII, era arrogante e irresponsável. Por isso, sua esposa, Catarina a Grande, fez de tudo para parecer humilde e confiável. Quando Vladimir Lenin voltou à Rússia em 1917, após a queda do czar Nicolau II, ele se mostrou um homem de decisão e disciplina, exatamente o que nenhum outro líder possuía na época. Na corrida presidencial americana de 1980, a indecisão de Jimmy Carter tornou a firmeza de Ronald Reagan ainda mais desejável. Os contrastes são eminentemente sedutores, e isso sem que você precise dizer uma palavra ou fazer qualquer tipo de autopromoção. O público percebe isso de forma inconsciente e valoriza o que vê. Por fim, parecer desejado pelos outros também eleva seu valor, mas a forma como você se porta influencia muito isso. Não se mostre sempre disponível.
Mantenha a distância. Pareça inatingível, fora do alcance. O que é raro e difícil de conseguir costuma ser mais prezado. Símbolo: o troféu. O que faz você querer vencer o troféu e considerá-lo algo valioso? A visão dos demais competidores. Alguns, movidos por um sentimento de nobreza, podem até recompensar todos que tentam, mas o troféu, então, perde seu valor. Ele precisa representar não apenas a sua vitória, mas a derrota de todos os outros. Reversão. Não há reversão. É essencial parecer desejável aos olhos dos outros.